agora, que a gente ainda não cumprimentou. Boa Hoje tarde. nós vamos falar um pouquinho de assistência social. Nós vamos falar com a Rosane, que é assistente social lá do Núcleo de Atendimento à Pessoa Idosa, tá? Lá do projeto do Ânima, do Grupo Ânima. E nós estamos avisando a vocês que essa oficina está sendo gravada, tá? Para fins de divulgação. Todos autorizam a gravação? Com certeza. Hoje vai ser uma roda de conversa, então nós queremos escutar vocês também, tá? Porque é muito importante que vocês conversem conosco. E caso queiram falar, é só apertar nessa mãozinha que está aí na telinha de vocês, ou se inscrever pelo chat, que a gente passa a palavra, tá bom? Então, a Rosane já está aqui. Rosane, quando quiser, fica à vontade, viu? Para se apresentar e começar. Gente, então, boa tarde para vocês, né? Igual o pessoal falou, eu sou Rosane, eu sou assistente... Boa tarde, eu sou assistente social, trabalhei na Prefeitura de Belo Horizonte durante muito tempo, 23 anos, trabalhei na saúde, trabalhei lá no Barreiro, tem alguém aqui que é lá do Barreiro? É do Barreiro, minha família é lá do Barreiro, e aí eu trabalhei lá durante esse tempo, né, 23 anos, hoje eu também dou aula, também já tem muito tempo, dou aula já há 26 anos. Lá na UNA, né, eu sou assistente social e sou professora, então. E aí hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre a violência contra o idoso. Na semana passada veio minha colega e amiga Janaína, que também é professora da PUC, e que está nesse trabalho junto comigo, né? A gente está no trabalho do Núcleo de Atenção ao Idoso em Situação de Violência, né? Nesse núcleo tem assistente social, tem advogados e tem psicólogos. E a gente trabalha acolhendo denúncias, acolhendo dúvidas, acolhendo idosos, familiares, comunidade. E é nesse acolhimento que a gente vai desenhando uma rede, uma possibilidade de proteção à pessoa idosa. Então, a gente não é só o idoso que tem certeza de uma violência, não. Mas aquele idoso também que, às vezes, imagina que está sendo violentado e que não tem muita certeza, tá? Então, essa é nessa perspectiva que eu venho hoje aqui, né, nessa roda de conversa com vocês, é uma roda de conversa mesmo. À medida que vocês forem tendo perguntas, ponderações, vocês vão levantando a mão e a gente vai conversando sobre elas, né? Aí a Janaína me falou, né, que falou com vocês sobre os direitos de vocês e sobre a tipificação das violências, né? E aí hoje eu queria ver assim, o que vocês pensaram disso nessa semana, né? Se vocês têm alguma ponderação, alguma coisa para falar, porque às vezes depois que passa a fala, né, é que a palestra, a conversa, que a gente fala assim, gente, eu não perguntei isso, não perguntei aquilo, estou aberta. E outro, o que eu venho fazer aqui também é falar para vocês sobre a rede de proteção do idoso. Então, aqui, a pessoa idosa, ela está sendo vítima de uma violência. Então, para onde que ela vai? O que ela vai fazer? Né? A violência praticada contra a pessoa idosa, o maior índice, o violador, aquela pessoa que viola, aquela pessoa que agride, geralmente são familiares, amigos, vizinhos, enfim, são pessoas muito próximas. Isso traz, às vezes, um embaraço, né, na cabeça da gente, né? A gente fica assim, não, será que ele está me prejudicando? A gente nem pensa em violência no primeiro momento. Será que ele está me prejudicando? Será que é isso mesmo? Ah, será que ele está nervoso? Não, será, né? Porque a nossa cultura, nós ainda temos muito que aprender. A gente imagina o idoso como aquela pessoa que dá trabalho, né? Aquela pessoa que incomoda. É muito comum a pessoa falar assim, não, acho que eu estou incomodando, não, acho que ele tem razão. Né? Então, a gente sempre, né, a pessoa idosa, eu vi isso muito quando eu trabalhava na saúde, por isso que eu trouxe aqui para vocês, né, dessa minha experiência na saúde,
Eu via muito que, às vezes, a pessoa idosa chegava lá, ela era vítima de uma violência, ela não se reconhecia como vítima. Ela falava assim comigo. Eu falava assim, mas como que isso aconteceu? Ah, não, aquele dia eu estava nervoso. Ah, não, acho que eu sou chata mesmo. Ah, não, acho que eu dou trabalho mesmo. Não, é porque estava sem dinheiro, aí eu tive que emprestar, né? E aí, diante desse embaraço, o que então que uma pessoa, né, vai fazer? Aí tem os canais aqui, né, que vocês podem estar procurando ajuda, procurando conversar. O canal do NAI, né, que é esse núcleo, ele favorece porque ele é por telefone, né? Então, às vezes, eu até colocar o telefone aqui no chat e vou falar. Aí depois, se vocês quiserem, pode até pegar um papel, eu repito quantas vezes vocês quiserem. O telefone de lá é 4003 3123. Nós vamos mandar lá nos grupos também, viu, pessoal, para reforçar. Isso, que é o NAI, né? Então, tá aqui também. Então, é 4003 3123. Espera aí, hoje eu estou digitando igual não sei o quê. Vou digitar aqui no. Por que facilita ser por telefone? Por quê? Porque, às vezes, a gente não pode sair de casa, né? Por vários motivos, e a gente fica assim, não, depois eu vou lá e pergunto isso, depois eu vou lá e conto isso. Esse depois eu vou lá, passa e a gente acaba não fazendo, né? Então, esse telefone, ele é interessante porque surge uma dúvida, surge uma angústia, ou aconteceu mesmo uma violência, vocês podem ligar para lá, de 8 a meio-dia e de 13, 1 hora da tarde, até 5 horas. Então, de 8 a meio-dia, de 13 às 17. Vocês podem ligar lá, vou dar um exemplo para vocês. Outro dia, uma idosa ligou e falou assim, olha, eu fui lá no banco e eles me ofereceram um cartão de crédito. E eu fiz esse cartão de crédito. Só que agora eu estou vendo, eles estão me cobrando R$ 40 todo mês. E eu estou com vergonha de falar com meu filho, porque meu filho sempre fala assim, mãe, você é lerda demais, mãe. Já te falei, mãe, não pode fazer isso, mãe. Aí eu falei assim, então, antes de eu conversar com meu filho, vocês me explicam isso? Aí nós explicamos e tal, e aí depois acabou que conseguimos conversar com o filho, e conseguimos até conversar com o filho sobre esse posicionamento dele, né? Dele ficar toda hora falando com a mãe, mãe, você é lerda, já te falei, mãe, para com isso, mãe. E aí podemos, através disso, até trabalhar essa relação da mãe e do filho. Então, o telefone facilita muito por conta disso, né? A pessoa pode ligar. Aconteceu, ligou, angustiou, ligou, né? E tem outros canais também na rede pública, né? São os centros de saúde, vocês vão... Quem mora em área CRAS, né, que são Centro de Referência e Assistência Social, também pode ir no CRAS, né? E quem mora perto de algum serviço que tem assistente social. É muito importante, gente, que vocês falem, né, que as pessoas falem dessas situações de violação de direito. É importante demais. É importante para vocês. Eu falo assim, que no mínimo alivia, né? Porque fica com aquela angústia, às vezes a gente tem vergonha de falar para amiga, às vezes a gente tem vergonha de falar para a irmã da gente, né? Então, no mínimo, eu falo assim, no mínimo alivia. No mínimo você fala assim, pude falar com alguém. Isso é o mínimo, né? E quando fala, a coisa se resolve. Tem mais possibilidade de resolver do que quando não fala, né? A gente vê a sociedade hoje está muito violenta mesmo, né? A sociedade hoje, a vida humana está perdendo o respeito, né? E quando a gente vai falar que é um parente, que é um filho, que é um amigo, que violentou a gente, né, que prejudicou a gente, ao invés da vergonha ser dessa pessoa que violentou, dessa pessoa que prejudicou, a vergonha acaba sendo nossa. Vocês já observaram isso?
Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Às vezes, assim, quer ver, vamos até sair da situação da violência contra a pessoa idosa. Às vezes, a gente vai numa loja e a pessoa trata a gente mal, né? A gente fica com vergonha, mas, na verdade, quem tinha que ter vergonha era a pessoa que tratou a gente mal. Não é verdade? A gente fica até olhando assim para os lados, ver se alguém está vendo, mas, na verdade, a vergonha não é nossa. A vergonha é da pessoa que tratou a gente mal, né? Então, mesmo acontece nessas situações. A vergonha não tem que ser da vítima. A vergonha tem que ser do agressor. Aí é muito importante que a vítima fale, né? E, às vezes, também tem uma situação que a própria pessoa nem sabe, né? Que ela está sendo violada nos seus direitos. Ela nem sabe. Ela pensa que é aquilo mesmo, né? Igual eu falei, ela pensa que é uma fase da vida dela, né? Eu sou assim mesmo, tal, né? Tem também situações, né? Eu falo assim, eu sou muito transparente nas minhas falas, sabe? Porque eu acredito que o diálogo transparente, ele nos ajuda a quebrar barreiras, né? Então, tem gente, eu já atendi pessoas na saúde que falam assim, minha filha não tem a menor paciência comigo, mas eu não cobro nada dela, não, porque eu também fui uma mãe muito agressiva, eu bati muito nos meus filhos. Então, é como se a pessoa aceitasse a ser agredida porque ela agrediu os filhos. Isso não justifica, gente. Não justifica. Agressão e violação de direito não justifica em hipótese alguma, né? Não justifica nada, 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 né? Então fala assim, ele usou o meu nome, né, para pegar um empréstimo, mas eu também já prejudiquei ele muito, então nem ligo. Não, não justifica, gente, não justifica, né? A gente pode tem relações que são conflituosas, né? Isso é verdade, mas a gente pode resolver isso sem violência. A gente pode resolver isso de outra maneira. A violência e a violação de direitos, ela não tem assim, a menor justificativa. Não tem nada, 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 nada justifica. Outra coisa que, às vezes, leva muita pessoa idosa a não denunciar e a não falar, né? É com medo do que vai acontecer. Aí fala assim, vamos supor, né? Eu falo de filhos, eu também sou mãe, né? Imagino que a grande parte aqui é mãe. E amor de mãe, eu falo que é quase que uma doença mental, né? Amor de mãe é uma loucura, né? Então, assim, nós, mãe, protegemos nossos filhos demais da conta, né? E aí, às vezes, a pessoa, quando é o filho que violenta, que viola os direitos, a mãe não denuncia para proteger o filho. Não é para falar assim, não vou denunciar, não, porque, já pensou se ele for preso? Já pensou se acontecer tal coisa assim com ele? Já pensou se a polícia vir aqui? Já pensou se ele perdeu o emprego? E aí continua sendo a vítima da violência. Nós, no NAI, a gente não trabalha dessa forma, sabe? A gente trabalha muito numa perspectiva de conciliação, né? Que é do diálogo. A nossa intenção é que todos saiam bem, todos saiam bem, né? Inclusive a pessoa que viola, inclusive o agressor, que ele aprenda que aquilo não é a melhor maneira, né? Que aquilo não é a saída interessante, e aí ele reconstrua esse laço, ele reconstrua essa relação. Então, os atendimentos assim, são altamente sigilosos. Quem vai determinar, quem vai saber do atendimento, do teor do atendimento, é quem liga para lá, né? A gente tem muito cuidado com isso, e é muito nessa perspectiva, igual eu estou falando assim, de acolher a pessoa, de acolher a situação, e no sentido, assim, muito de resolver essa situação, tá? Eu vou parar um pouquinho só para ver se vocês querem falar alguma coisa, e aí a gente dá continuidade. Só para não ficar só eu falando.
Alguma dúvida, pessoal? Quem quer fazer algum comentário? Se alguém tiver à vontade também, quiser contar uma história, se já passou por algum tipo de violência, se acha que já passou, pode ficar à vontade. Jane levantou a mão, pode falar. Liga o microfone, por favor, Jane. Eu achei muito interessante esse trabalho. Importante, eu não sabia que tinha, sabe? Então, é excelente. Eu acho que eu estou precisando de uma coisa assim, sabe? De ter uma conversa e tal, particular, tá? Ana, só tirando uma dúvida, porque tem uma galera aqui que, olhando aqui na lista de presença, não estava na semana passada, né? Você consegue explicar para o pessoal como que é composto o NAI? Quem são os atendimentos que consegue ali? Sim, sim. Os especialistas, assim, que tem, que eu sei que tem muito estudante de psicologia, né? Eu também sou do campus. E tem muito estudante de psicologia. Eu só queria saber, assim, para a gente poder explicar para o pessoal quem compõe ali, para eles, né, conhecerem mais um pouquinho. Tá bom? Tá. Falo sim. Olha, o NAI, né, ele é o Núcleo de Atenção à Pessoa Idosa em Situação de Violência. Ele é composto por 2 professoras do direito, 2 professoras do serviço social, uma professora da psicologia e bolsistas do serviço social, da psicologia e do direito. Quem são esses bolsistas? São alunos que estão no último ano do curso. Então, são alunos que já estão quase formando, quase são profissionais. Aí, quando a pessoa liga, é um desses alunos que vai atender, né? A linha de frente é o serviço social, que vai atender esse idoso. Só que, para além do telefone, né, que os bolsistas, os estudantes ficam lá atendendo, tem plantões de professores. Então, os professores não atendem o telefone de primeira mão, mas eles ficam no plantão. Então, surgiu alguma dúvida, aquele estudante vai ligar para o professor de plantão, tá? Não surgiu dúvida, não teve problema nenhum, o estudante ele vai levar o caso para uma reunião que a gente chama de reunião de supervisão. Ele vai levar esse caso para uma reunião com o professor, e o professor vai estar orientando. Eu digo isso para poder salientar que o estudante ele não vai atender os casos sozinho. Sempre tem um professor lá com ele. Sempre tem um professor. Né? Por exemplo, igual semana passada, a gente teve a necessidade de fazer uma audiência de conciliação na justiça, e aí a idosa não tinha condição de ir sozinha, um professor do direito foi junto com uma aluna do direito, acompanhar essa idosa. Então, sempre os alunos estão com esse professor, né? Os casos, eles são todos discutidos juntando esses 3 profissionais, psicologia, serviço social e direito, né? Nós 3 trabalhamos de uma forma bem conjunta, tá? Liga nesse telefone e aí vai ter um ramal, né, que a pessoa vai fazer a opção, que é o número 2. Quando chega no número 2, uma bolsista, uma estudante vai atender, vai identificar, aí a pessoa idosa, ou a comunidade, ou familiar, coloca a demanda dela, ela vai ser orientada como que deve ser, né, o transcorrer disso. Durante o tempo que a pessoa tiver lá no NAI, né, no Núcleo de Atenção à Pessoa Idosa, esse aluno que atendeu que vai ser a referência dele, né? Então, esse aluno, ele vai ajudar essa pessoa idosa em tudo, né? Por exemplo, tivemos casos lá que a pessoa ficava muito sozinha em casa e queria fazer um curso. Aí nós fomos encaminhando para a Escola da Maturidade, que é outro programa que a gente tem, né, da Escola da Maturidade, que hoje a gente está tendo curso lá de espanhol. De quê, gente? De espanhol, esqueci, são 3 cursos lá. Porque agora, com a modalidade via plataforma, mudou. Antes tinha, por isso que eu estou me confundindo, antes tinha espanhol, culinária, trabalhos manuais, teve um semestre que teve de chás,
né? Então, assim, aí a gente encaminhou essa idosa para a escola da maturidade, porque aí durante 2 vezes na semana ela fazia o curso, encontrava com outras pessoas e tal, e ampliou o contato social dela, né? Então, assim, a gente vai encaminhando. Se precisa, a gente chama a família, tudo com autorização da pessoa idosa, né? Então, vamos supor assim, tem um conflito com o filho, a gente avalia que seria interessante conversar com esse filho. Aí a gente pergunta para a pessoa, você nos autoriza? Aí tem gente que autoriza, tem gente que não. Se autoriza, a gente conversa. Se não, não conversamos, né? Então, enfim, assim, a condução do caso ela é dada com direcionamento do Serviço Social, Direito e Psicologia, mas muito dentro daquilo que a pessoa nos coloca e que aquela pessoa nos permite. Não é feita assim, por exemplo, igual, né? Às vezes a pessoa fala assim, né? Eu não vou lá, não, dá que eles vão e denunciam o meu filho, igual deu exemplo. Isso não é feito. Olá, Josiane, tudo bem? Olá, Rosarita, tudo jóia? Aí, isso nunca é feito, gente, eu posso garantir para vocês, isso nunca é feito. Sabe? Fala assim, não, a gente tem que denunciar porque ele só fez uma violência e tal. Não, a gente não faz isso. Até porque sigilo, tá? Rosane, tem outra questão também, né? A gente vê essa parte aí do idoso não querer, né, falar com medo de a questão da denúncia, né, por alguns parentes, mas também a gente tem aquele lado também de não procurar, né, os serviços. Quando a gente fala, por exemplo, de assistência social, muitos acham, né, que são para pessoas de baixa renda, né, ou para pessoas que estão passando por alguma outra dificuldade assistencial. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Essa questão que o pessoal coloca, às vezes, no nome de assistência, e às vezes também que dificulta também a procurar ajuda, procurar assistência, né? Muito obrigada pela intervenção. Isso acontece demais, né? A gente associa assistência social, assim, falando popularmente, né? Pobre que procura assistente social. Mulher que apanha do marido que procura assistente social. Estou falando assim, popular, né? Filho que dá problema que procura assistente social. Mãe que não cuida dos filhos que procura assistente social. Mas o que a gente vai pensar aqui? Né? Menino que está na rua, procura assistente social. Então, no nosso imaginário, o assistente social cuida disso que eu acabei de falar aqui agora. Disso, mas é muito mais para além disso. O assistente social, ele cuida, né, da defesa do direito das pessoas. Então, criança, adolescente, idoso, né, todo mundo, homens, mulheres. Então, o que o assistente social faz é cuidar para que esses direitos sejam garantidos, né? Os direitos de cidadania. E aí, gente, não tem classe social, né? Não é rico nem pobre, nem médio, é todo mundo. Então, igual hoje nós estamos falando do idoso, né? A violação do direito do idoso, igual eu falei aqui, né? E quem estava aqui semana passada, que não tiver dúvida, a gente vai repetindo. Violência física acontece com idoso rico, idoso pobre, idoso com pouco dinheiro, com médio dinheiro, com bastante dinheiro. Não tem a ver. Financeira também acontece com todos, mais ainda com quem tem dinheiro e tem propriedade. Quem tem imóvel, mais ainda com eles. Violência emocional não é só com aquelas famílias que são violentas, que tem problema de droga, problema disso, aquilo, não. Até aquelas famílias bonitinhas que aparecem em retrato, todo mundo feliz, acontece violência emocional contra o idoso, né? A violência psicológica também acontece até com essas famílias que a gente olha e fala, só que família bonita. Depois que fecha a porta, acontece coisas lá, né? Então, assim, todo mundo, gente, todo mundo acontece com tudo, né? Não tem classe social, né? Criança e adolescente, também violência, negligência com criança e adolescente, acontece com todos, né? Eu falo que com criança,
né? As famílias que têm dinheiro, elas têm mais possibilidade de esconder, né? Porque o dinheiro acaba fazendo, esconde, né? Mas acontece com todo. Com o idoso, né? Também. Eu posso dizer aqui, né, até se eu estou falando de classe média, classe, né, pessoal rico, pobre, eu tive uma tia que o filho dela pegava-se gente igual a gente, que, né, luta com muita dificuldade. O filho dela pegava o dinheiro dela todinho e pagava 2 cuidadoras para ficar lá, né, para ficar de dia, e ele ficava à noite. Tá? Isso daí, porque ele era filho único, ele é filho único, né? Aí ele pagava 2 cuidadoras, gente, no perrengue que ele pagava essas cuidadoras, vocês não imaginam, né? Para poder cuidar da mãe. Aí ele ficava feliz, porque a mãe estava em casa, estava cuidada e tal, tudo normal. E aí as cuidadoras davam banho, chegava à noite, igual eu falei, né? Nessa época minha tia já ficava só assim dentro de casa, já não conversava, ela já estava muito debilitada. E aí ele só chegava à noite, aí ele dava, era um lanche para ela e tal, eles iam dormir e tal. Beleza, né? Então, aí quando olha assim, falava assim, nossa, tá tudo uma maravilha, né? Que sorte que ela teve, né? Tá lá o filho cuidando, tudo maravilha e tal. Chega um dia, no final de semana, ele ficava com ela, né? Porque ele não tinha jeito, né? Tinha que dar folga para as cuidadoras. Quando chegou um determinado dia, ele foi dar banho na mãe dele, a mãe dele estava cheia de roxo, de hematoma, de pele roxa. Uma das cuidadoras batia na mãe dele. Né? Então, você vê assim, isso acontece, gente, com todo mundo, com todo mundo. Até quem assim tem toda estrutura para estar cuidado e tal, isso pode acontecer, né? Aí minha tia, nessa época, tinha 3 marcas roxas, gente, bem fortes, sabe? E ela batia nas costas, assim, e aí meu primo não via, porque meu primo, à noite, trocava, era fralda, né? Então, assim, não tirava a camisola e tal. No dia que foi dar banho, viu lá, as costas dela estavam marcadas. Então, eu conto disso porque assim, a gente não tem que ter vergonha. Porque na medida que faz a denúncia, é que a gente resolve o problema e que a gente pode sonhar com uma sociedade sem violência. E aí, essas violências não estão atreladas à renda, né? Não é pobre nem rico, é todo mundo está sujeito. Então, o serviço social, né, é para todo mundo. Eu formei em 98, não, 95 que eu formei, e aí, na minha prática, eu via muito disso, falava assim, assistente social vai vir aqui, as pessoas ficavam com medo, né? Não há de ter medo, o serviço social, ele não vai ali trabalhar de uma forma radical, de uma forma que vai infringir, né, o direito, inclusive, do sigilo. Não é assim que a gente trabalha procurando harmonizar as relações e procurando defender o direito. Então, assim, para vocês, para as amigas de vocês, ajudem a gente a desconstruir isso, né? Que assistência social é só para gente pobre, que é só para gente que tem uma vida, né? Eu não sei vocês, na minha família a gente usa a expressão vida bandida. A gente fala de vida bandida, é aquela pessoa que tem uma vida muito sofrida, que às vezes tem muito conflito em casa, né? Que tem uma vida assim, muito difícil. A assistência social não é só para quem tem essa vida bandida, né? A assistência social é para todo mundo, porque assim, depois que está dentro de casa, a gente não sabe dos segredos familiares, né? Querem fazer pergunta, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Eu quero contar para vocês uma história que eu passei na minha família, que eu era pequena, mas na época eu já conseguia entender, só para ilustrar como que são coisas que a gente acha que não tem nada a ver, que a gente acaba, né, sofrendo uma violência. Tem uma tia da minha mãe, ela tem muito dinheiro, né? Então ela bem de vida, os filhos nunca precisaram trabalhar, e apesar disso, ela tem 5 filhos,
E apesar disso, 4 foram trabalhar e um decidiu viver a vida nas costas da mãe. E ele não quis trabalhar e decidiu pegar o cartão de crédito da mãe dele e sair comprando tudo que ele queria. Tudo que ele queria, ele comprava. E quando a mãe retrucava, ele falava: não, porque você é minha mãe, você tem que me dar as coisas, eu preciso de que você me sustente, eu tenho opção de trabalhar ou não. E ela, já idosa, ela acabava aceitando aquilo. E quando a gente ia conversar, não tinha conversa, era sempre... A gente não, né? Eu falo assim, a gente, mas a família. Não tinha conversa porque ele partia para agressividade, ele queria, né, sempre ter razão, e acabava que as outras pessoas também ficavam com medo de denunciar, porque não sabia o que queria fazer. E nessa época também ela acabou que aceitou que ela era mãe e tinha que fazer as vontades dele, e que era uma obrigação dela passar o cartão de crédito para o filho. Então, é só para a gente entender que você, a partir do momento que o seu filho consegue te obrigar a passar o cartão para ele, você já está sofrendo uma violência. Não é porque você é mãe dele, você tem que ceder o tempo todo, que ele vai viver às suas custas o tempo todo, porque ele não quer trabalhar, só porque você tem uma condição melhor. Né? E se na Marina, época tivesse... Desculpa, Josi, só para eu... Não, pode falar. Se na época, né, tivesse denunciado, tivesse levado o caso para assistência social, talvez não teria, né, acontecido várias vezes como aconteceu. Eu não sei se teve alguma violência física, eu não tive esse conhecimento, mas o que eu me lembro, assim, foi essa violência psicológica, né? Pode falar, Josi. Não, tranquilo. Acho que fechou já. O que eu vou falar mesmo é que às vezes a gente acha que não é violência, né? É o tirar o direito da pessoa. Como a Marina trouxe o exemplo da tia dela, eu trago da minha avó. A minha avó, ela teve o cartão, assim que ela recebeu a aposentadoria, ela nunca conseguiu ir ao banco e fazer o saque do próprio dinheiro, né? Minha tia era quem administrava tudo, então minha tia sempre fazia. E a vovó sempre reclamava, né, que comia a comidinha bebida, né, que era uma comida fraca, né, era um feijãozinho batido ali, uma coisinha bem fraca. Hoje, né, eu, adulta, eu vejo que minha avó passou por várias violências, e a gente, quando criança, a gente não percebia isso, né, não sabia com quem gritar. E às vezes a gente vê isso acontecendo e realmente não sabia, não consegue ter com quem buscar. E o que a gente falou semana passada, e a Rosana trouxe muito bem, é que às vezes a gente vê isso acontecendo um caso do nosso lado, e aí a gente não tem força, né? Mas com o telefone do NAI, com os outros serviços que estão disponíveis para a gente, né? A gente consegue conversar, a gente consegue buscar uma ajuda, a gente consegue buscar um apoio, né? Para nos ajudar mesmo, e também ajudar a nossa amiga. Ô, Rosana, semana passada, teve uma das nossas idosas que falou, né, que ela está ajudando uma idosa em situação bem vulnerável. Ela pegou o telefone do NAI justamente porque ela, né, percebeu isso, né? Ela falou, a família julgou a pessoa e ela acolheu, né? Então, a gente tem muitos casos desses, e tem muitos casos também entre o nosso grupo, que a pessoa está sofrendo violência, e a gente indica, gente, por favor, né, procure os especialistas, conversem. O encontro é por telefone, né? Então é sigiloso, né? Você vai desabafar também, vai conversar, vai contar o que está acontecendo, e eles vão direcionando e encaminhando, né, para os melhores serviços de acompanhamento mesmo. Natália Pires. Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Para vocês, né? Eu ouvi isso uma vez, não sei se procede, e eu queria saber a opinião de vocês. Existem vários grupos de convivência para pessoa idosa, ok? Como que vocês... Qual a relação ou percepção que vocês têm da não inserção, da presença do assistente social nesses grupos de idosos? Porque nós temos grupos de idosos, de pessoa idosa, que muitas vezes não tem a presença do assistente social. Qual é a percepção, a maneira que vocês enxergam
esses grupos sendo desenvolvidos sem esse profissional? Se há uma relação ou não? Natália, os grupos de convivência, né, que são assim instituídos pela política de assistência social, eles estão vinculados no CRAS, né? Aí, mesmo que no grupo não tenha uma assistente social, no CRAS tem aquela assistente social de referência e que ela pode... grupo? Os centros, nos CRAS tem os grupos de convivência. Sim, no né? CRAS. Isso, é. Os outros grupos de convivência que são mais autônomos, aí eu vou falar a minha percepção, tá? Uhum. Igual eu falei, eu sou lá do Barreiro, né? Aí lá tem, né, um grupo de convivência que já é até bem antigo, né? Eu lembro que teve vamos dizer, uma gestão, né? Porque estava com um grupo lá de maior liderança desses idosos, eles defendiam a autonomia deles. Né? Qual que era a defesa da autonomia? Eles preferiam que não tivesse ninguém ali do poder público, assim, constituindo o grupo, mas que essas pessoas fossem chamadas quando o grupo precisasse. Depois disso foi avançando, hoje tem a rede de empoderamento, que eu acho assim, fantástica, que é uma rede que dá, de verdade, empodera vocês, né? A rede de empoderamento, ela vem trazer, eu acho que essa mediação, ela preserva a autonomia de vocês, mas também estão ali empoderando, trabalhando junto com vocês. Eu, Rosane, acredito muito nesse modelo, sabe? E aí, quando vocês precisam de assistente social, de outros profissionais, vocês demandam e esse profissional chega. Eu acredito muito nesse modelo, por quê? Porque ao mesmo tempo que vocês são atendidos por esses profissionais, preserva a autonomia do grupo. Entendeu? Assim, não sei se eu vou conseguir, se eu respondi sua pergunta, mas eu acho assim, muito bacana quando o grupo ele tem essa autonomia, mas eu acho que quando o grupo precisa da assistência social, ele tem que estar lá. Entendeu? Não sei se eu consegui te responder. Seguiu. A Silvia Helena também quer falar. Porque, deixa eu só falar, uma vez eu assisti sobre a Miroski, e um advogado falou que existem muitos grupos de convivência, eu concordo com essa autonomia, né, com essa não interferência, mas que era necessário um olhar, né, deste profissional quando os grupos são formados. Eu estou falando como uma pessoa que já trabalhei muito tempo com idosos, mas assim, eu não sou uma assistente social. Eu estou perguntando porque vocês, até uma mensagem que está ali falando da questão universal do assistente social, né? Da percepção. Porque muitas vezes as coisas acontecem e elas tomam um caminho, né? E que às vezes um assistente social pode estar percebendo. Não sei, eu estou falando assim, você está falando da rede de empoderamento que existe agora, mas quantos grupos de convivência existem em Belo Horizonte? Vários, né? Eu entendo seu ponto de vista. Então, o que eu falo é isso, com um novo marco regulatório que fala dessa necessidade de um profissional que tenha um olhar para o grupo, não que ele vá interferir. Eu não sei se isso é correto, se não é. Eu ouvi isso, ficou, né? Eu fiquei com esse pensamento, né? Se isso seria correto ou não, não sei. Eu estou aqui fazendo uma pergunta a qual eu tenho dúvida, né, em relação à presença nesse universo de grupos que trabalham de convivência diretamente com as pessoas idosas. Se esse profissional seria de grande valia ou não, e como que é feita essa percepção em vocês que são profissionais que estão ligados diretamente na área. Pois é. Natália, você traz uma questão muito interessante para a gente pensar, né, e refletir aqui, assim, principalmente quando a gente hoje está falando aqui dessa questão das violências, de identificar as violências, né? O que a gente entende, assim? Eu ouvi o que você disse, né? Você falou que você ouviu essa crítica de um pessoal do direito, né? E eu acho que ela é bem pertinente quando você pensa num grupo institucional. Então, você tem grupos que são
institucionais. Tem grupos de convivência que estão ligados ao CRAS, tem grupos de convivência, né? Tem uma faculdade de medicina, por exemplo, que não é para idosos, tá? Mas que é para mulheres em situação de violência. Então, eles têm um viés mais institucional. Aqui, a rede, ela vem, né, como uma resposta a uma demanda dos grupos de convivência, de ter um pouco desse, vou dizer assim, desse suporte, né? A gente entende que os grupos, eles se formam também por afinidade. Então, tem grupo que é um grupo que gosta mais de viajar, e ele é um grupo de convivência? É um grupo de convivência. Mas ele tem como característica gostar mais de viajar. Tem um grupo que gosta de se reunir para fazer doações, né? Oi? Para fazer doações, e esse grupo ele vai também se configurar. Então, assim, os grupos que nós estamos, inclusive dentre as pessoas que estão aqui, são diversos, e a motivação para que eles se juntem é diversa. Eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista é que o espaço de convivência, né, a convivência é um direito em si, né? É um direito do idoso conviver e se aproximar de um grupo com o qual ele se identifique, tá? Isso não diz que a necessidade de um assistente social ela não existe. Eu acho que seria muito bom, mas uma coisa, né, a gente não vamos dizer assim, não jogar fora, né? Que aquele grupo se organiza, que aquele grupo busca coisas que interessam a ele, que aquele grupo busca responder pelos seus próprios interesses. E, nesse caso, esse grupo está sendo autônomo, né? As pessoas que estão ali, os idosos que estão ali, eles estão exercendo outros direitos, outras garantias. E a rede, ela vem, não só a rede de empoderamento, né, mas a diretoria da pessoa idosa, com o fórum do idoso que acontece mensalmente, ele vem trazendo, convidando profissionais que nos ajudem a identificar, né, e o próprio grupo, ainda exercendo essa autonomia, sabendo localizar e buscar um pouco mais do que eles precisam, sabe, assim? Uma coisa que eu sei que acontece, né, é esse referenciamento. Não sei se a palavra é muito certa, mas do tipo assim, quando as pessoas vão para o fórum, elas têm oportunidade. E aí eu estou falando do fórum porque você bem lembrou, né? A rede existe agora. Realmente, a rede é bem jovem, né? Ela tem meses ainda. Mas você tem o fórum, que você tem ali o encontro com profissionais, que tem pessoas da assistência, que tem pessoas da saúde. E essa conversa, né, cria um campo ali para a gente fazer os encaminhamentos que forem necessários, assim. Só isso que eu queria deixar pontuado, assim. Acho que seria muito bom ter assistente social em todos os grupos. Acho, sim. Mas eu acho que os grupos, eles se formam por afinidade, por autonomia. Eu acho que isso também merece, assim, ser valorizado, sabe? Então, isso assim que eu queria contribuir para a gente ir pensando, mas eu não acho que é uma resposta, eu não acho que a minha resposta encerra, não, sabe, Natália? Eu acho que é uma discussão que a gente precisa continuar assim, mais para frente, assim. A gente tinha, que a Silvia Helena tinha levantado a mão, a Cláudia até colocou que levantou a mão, viu, Cláudia? Mas a Silvia Helena tinha colocado primeiro para poder falar, tá bom, Silvia Helena? Seu microfone está desligado. Desculpa aí. Boa tarde a todas, parabéns aí à palestrante Marilza, eu acho que ela é minha colega de profissão, eu sou assistente social também, já trabalhei na prefeitura há muitos anos, concordo com o que você falou, sim, né, que os grupos precisam ter sua autonomia, né? Mas como o profissional do serviço social, ele defende a liberdade como valor fundamental, então ele jamais vai estar lá no grupo de convivência para, né, barrar qualquer iniciativa, ele está lá muito mais como um apoio, com esse olhar mais de uma pessoa que tem essa preocupação na consolidação da cidadania, no compromisso ético, construção de uma nova ordem, né? Então, ele trabalha pela equidade, pela justiça social. Então, eu acho muito importante se todos os grupos de convivência pudessem ter um profissional de serviço social.
né? Porque nem sempre é possível buscar nos CRAS um atendimento, né? Os CRAS têm lá também seu grupo lá, então os outros que estão ali no entorno, no território, nem sempre têm essa possibilidade desse atendimento. Eu estou lá no grupo Raio de Luz da Vila Vista Alegre como voluntária social, né? Muito feliz, porque é um grupo que eu vi nascer. Então, ao me aposentar, eu falei, vou me dedicar ali a dar um apoio. Sou muito feliz de estar com eles, a gente vai caminhando junto, lado a lado, e também, né, eu acho que essa questão nos grupos institucionalizados, como você falou, claro, né, é diferente. Agora, aquele grupo de convivência, que tem toda ali a sua autonomia, que foi criado lá, juntando as pessoas que tinham aquele mesmo desejo, aquela mesma preocupação, no seu lugar de moradia, no seu território, então é bem diferente, né? Mas isso é uma matéria que nos esgota aqui, né? Nos oferece muito mais perguntas do que resposta, né? Então, a gente tem que continuar buscando essas alternativas, buscando essas... Hoje o fórum, né, gente, foi maravilhoso o fórum na parte da manhã, às 9 horas, né, que nos deu assim, uma visão tão abrangente da situação, de violência, de tudo que acontece com a mulher, com as pessoas. Então, puxando a brasa para a nossa sardinha, a gente gostaria de viver num país que cultivasse mais os sentimentos, né? E por que não dizer a ética, ser mais tolerante, mais igualitário, com menos corrupção, menos autoritarismo, responsável pelo equilíbrio ambiental, pelo respeito aos direitos humanos e pelo seu futuro enquanto nação. Mas nós estamos muito longe disso, mas não podemos perder a esperança que nós estamos avançando, né, e que nós vamos ter ainda um dia onde os idosos vão ter, sim, seus direitos efetivados, né? O Estatuto do Idoso é uma lei federal tão bacana, tão completa, mas olha o que falta, tanta coisa que ainda falta sair do papel, e cabe a nós buscar isso aí, através do conhecimento. Então, eu quero parabenizar vocês aí, da ADRA, que estão coordenando essas oficinas, né? A Rede de Empoderamento foi uma iniciativa fantástica da DPEI, porque está nos proporcionando tantas oficinas importantes, e uma delas é essa aí, ó, esse conhecimento, porque ninguém vai defender uma coisa que não conhece. Então, conhecimento é poder, né, é direito. Então, quanto mais a gente conhece as coisas, mais a gente vai se apropriando delas. Então, acho que é isso que é o nosso papel nos grupos de convivência. Discutir, refletir sobre seus direitos, dar conhecimento do que existe no governo, né? Porque o envelhecimento digno, nós todos sabemos que ele é um direito fundamental da pessoa humana e cabe aos governos, à sociedade, à família, promover essas ações que vão dar essa efetividade da pessoa, conhecer seus direitos e brigar por eles, né? Então, parabéns a vocês, estaremos sempre juntas, porque eu acredito que dias melhores virão e que nós já estamos avançando, e essa pandemia é um exemplo disso. Apesar da pandemia, de todo o isolamento social, olha quanta coisa bacana foi proporcionada aos idosos, né? A Rede de Empoderamento, com essas oficinas fantásticas, a prefeitura, quanta coisa nova que foi inaugurada durante esse ano. Hoje a Renata fez ali a avaliação de todas as ações desse ano, né? Então a gente precisa divulgar isso nos nossos grupos de convivência onde nós atuamos e para todo mundo, para toda a sociedade, para saber o que a prefeitura tem feito, tem priorizado essa política para os idosos em BH. Eu falo muito isso, né, que deu prioridade à política para os idosos, porque é muita coisa nova que foi feita. O boletim que saiu ontem, o boletim Envelhecer, né, precisa todo mundo ler aquele boletim, que é fantástico, fala tudo o que foi feito. Então, eu acho que falta muito isso, é comunicação, né, é transmissão dessas coisas que estão sendo feitas para menos gente, para que todos possam levar isso ao conhecimento de outras pessoas. Um abraço a vocês, parabéns. Eu posso dar uma palavrinha rápida?
Eu posso dar uma palavrinha rápida? Pode sim, pode sim. Márcia, só um minutinho, por favor, porque a Cláudia levantou a mão primeiro, aí depois da Cláudia você fala, tá bom? Mas a Cláudia balançou a cabeça, dando ela... Ô, Márcia, acredito, não né? pode falar. Pode falar, eu aguardo, eu falo depois. Seu microfone está desligado, Márcia. Pode falar lá na mensagem? Sim. Pode falar, Márcia, estamos te ouvindo. Olha, eu acompanho, né, todas as lives referente à violência contra os idosos, desde quando teve, em outubro e tudo, eu já participei direto com o Centro de Referência da Pessoa Idosa. Como todos lá sabem que eu faço tratamento de hemodiálise. Então, uma dúvida que eu estava até conversando com minha mãe hoje, antes de começar, tem até um senhor lá, ele é quase senhor, ele é muito obeso, e ele solicitou o transporte com a assistente social. Ela falou assim, não, você é novo, você pode conseguir o transporte coletivo. E nós achamos aquilo estranho, mas nós não comentamos, não. Como foi hoje, ele foi no nosso turno, ele simplesmente, pelo fato dele ser obeso, ele quebrou a cadeira da hemodiálise, a cadeira pelo qual ele foi sentar e caiu. E ele está indo de ônibus coletivo. Aí, nesse caso, ele não teria que conseguir um transporte pela prefeitura. Ele é idoso, Márcia? Eu acho que eu não sei responder essa questão, eu trabalho na prefeitura, mas eu acho que eu não sei responder essa questão. Eu não entendi direito qual é o contexto desse caso que você contou, Márcia. Depois, se você quiser procurar a gente lá na diretoria, eu posso passar meu telefone também. Onde que foi que ocorreu isso, né? Essa assistente social trabalha onde, para a gente entender melhor e poder até fazer algum tipo de orientação. Se alguém quiser ajudar a responder aí, pessoal. Bom, então, meninas da rede, passa meu telefone para a Márcia depois, se ela quiser, tá? Ela pode entrar em contato comigo e a gente pode conversar melhor, então depois, se ela quiser explicar melhor, né? Então, pessoal, boa tarde. Eu sou Cláudia, eu sou assistente social, né? Eu trabalho na diretoria de políticas para pessoa idosa. Volta e meia vocês me veem aqui nas oficinas, né? Porque eu acompanho esse projeto. Esse projeto é lá da diretoria. Ele é executado com com recurso do Fundo Municipal do Idoso, né? Então já falei isso para vocês. Isso é política pública. Às vezes eu falo que vocês não têm que ficar agradecendo, né? Porque é direito de vocês receber esse tipo de atenção que o projeto oferta, né? Eu acho que hoje muitas coisas estão sendo faladas aqui. A gente está falando de uma política, a gente está falando da assistência social, né, que é uma política pública para quem dela necessitar. A gente está falando de uma profissão, de um profissional que é o assistente social. Ele pode trabalhar em diversas políticas, né, professora? Se eu falar alguma besteira aqui, você me ajuda. E, às vezes, as pessoas confundem, né? O assistente social, o curso de serviço social, com a política pública de assistência social. Então, são coisas bem diferentes, né? Quanto a essa questão da política de assistência, né? Ser uma política, vamos dizer assim, de terceira categoria, né? Para a gente... E não é assim tão bacana, né? Eu tenho uma visão completamente diferente, né? A assistência, ela não tem só um recorte de renda, né? Você pode, e a professora já contou situações aí hoje, você pode precisar da assistência social e você pode ser milionário, né? Não é esse o ponto, né? Você pode viver uma situação de calamidade, por exemplo, vocês lembram quando caiu um prédio no Rio de Janeiro, um prédio chique, lá na Barra da Tijuca, o prédio desabou.
A assistência social foi lá atender aquelas pessoas, porque do dia para a noite elas estavam sem casa, sem documento, sem referência, sem nada, né? Então, a política de assistência ela tem esse alcance para quem dela precisar, e ela é garantidora de direitos, então ela é uma política muito importante. A gente precisa, então, conhecer melhor, né, para a gente mudar esse olhar. E sobre a questão da participação de um assistente social nos grupos de convivência, eu fico pensando que a gente teria que saber assim, qual o objetivo, né? Porque a gente sabe que tem muitos grupos na cidade, tem grupos e grupos, porque os idosos não são iguais, né? E muitas vezes eles se reúnem com objetivos os mais diversos, né? Tem grupo que eu acompanho que se reúne, que eles gostam muito de produzir artesanato, eles produzem, eles vendem, fazem coisas lindas. Tem grupo que eu acompanho que não quer fazer artesanato. Elas falam, olha, a gente já trabalhou muito, a gente quer outras coisas. Conhecer museu, fazer passeios, conversar. Tem grupo que é mais ligado, vamos dizer, ao movimento do bairro, né? Um movimento mais político, eu não estou falando de partido, né, pessoal? A movimento social. Então, assim, a gente teria que pensar, né, qual seria o objetivo de ter um assistente social, né? O que esse grupo, então, estaria pensando ou estaria demandando, né? Porque, normalmente, o assistente social não é um profissional autônomo, por exemplo, como é o psicólogo, né? Você pode marcar um horário com o psicólogo e ir lá conversar, fazer uma terapia. Normalmente, o assistente social ele está numa política pública, né? Ele está na universidade, ele pode estar na área de empresa, mas é difícil encontrar um profissional assim, né? Então, é isso. Eu queria contribuir com essas colocações aí, tá bom? Obrigada. Deixa eu só falar uma coisinha, Cláudia. Eu falo quando é um grupo de organizações da sociedade civil com CNPJ que realiza atividades diretamente para grupo de idosos. Para não ficar aqui em dúvida que existem vários grupos que podem, por afinidade, né, eu falo aquele que é uma organização da sociedade civil, né, que tem um CNPJ, que faz um trabalho diretamente com várias atividades para idosos, se esse profissional, é isso que eu falo, estou falando de grupos diversos que tem, né? Eu não sou uma assistente social. Eu estou falando, a partir do momento que você tem um CNPJ, que você é uma organização da sociedade civil, você está seguindo a Miros, você está seguindo os ODS, seria necessário essa presença do profissional ou não? Né? Eu não estou falando de grupos vários, não estou falando de você querer passear, né? Você está em vários. Falo quando você se torna um CNPJ, um grupo que tem e que concorre até editais, né? Eu falo nesse campo. Mas isso a gente pode conversar depois, senão a Rosane não procede, né? Depois a gente conversa sobre isso. Gente, me dá só mais um minutinho para eu responder para a Natália. Eu vou ser bem rápida. À vontade, Cláudia. Natália, minha conexão deu uma caída, então eu acho que foi na hora que você contextualizou. Agora entendi perfeitamente, é uma OSC, né? É um grupo de convivência, mas vocês são uma pessoa jurídica. Aí eu acho que, né, muda de figura, a gente pode conversar melhor sobre isso, mas eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que esse projeto ele vai entrar nesse tipo de assunto, né? A gente vai ter tipo uma assessoria, então nós vamos ter oficinas ligadas à organização do grupo, quem é PJ, ou quem gostaria de se constituir, se o grupo tem alguma pendência, né? Então, eu acho que mais para frente aí, eu acho que vocês vão gostar dessa parte do projeto, né, meninas articuladoras? Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Valeu, acho que você entendeu. Você está na área, você sabe. Obrigada. Rosane, você quer pontuar, Rosane, para a gente agora?
O que a Cláudia fala aí é carregado de sentido, né? E essa discussão da presença da assistente social nos grupos de convivência do idoso é uma discussão assim densa que, igual se fala, né? Eu sou aqui de Nova Lima, né? Nasci aqui em Nova Lima. Nasci e moro aqui, né? Aqui em Nova Lima fala assim, aí tem pano para manga, não é? Então, essa discussão tem pano para manga, né? Então, é uma discussão rica, né? Que a gente não vai terminar em poucos minutos, e é uma discussão necessária, né? Até por conta da envergadura da atuação do assistente social, né? E da importância, né? Que eu falo assim, que ainda bem que hoje a sociedade caminha para a valorização da pessoa idosa, né? Porque há tempos passados a gente nem se discutia esse valor. E eu, assim, eu valorizo demais. Eu, assim, nem penso assim, enquanto assistente social, não. Enquanto pessoa, eu valorizo demais a pessoa idosa. E a escolha por esse curso, né, por essa profissão, ela tem muito a ver com minha avó. Ela hoje já é falecida, mas ela tem muito a ver com a história da minha avó, né? Então, eu sou uma pessoa, assim, muito ligada. A gente vai até agora, no dia 9, fazer uma live sobre as potencialidades da pessoa idosa. Até convido vocês também, né, para poder estar assistindo essa live. E eu, sim, tenho muito investimento nessa área, porque eu acredito que a gente precisa discutir o que é ser uma pessoa idosa. Porque na hora que a gente discute o que é ser uma pessoa idosa, a gente começa a discutir muito além do que é a pessoa idosa. A gente começa a discutir a humanidade, né? Porque a pessoa idosa ela é carregada de sentido na vida da gente. O que a gente tem hoje, todos nós, é fruto muito de pessoas que já passaram. Então, assim, hoje os idosos, eles trazem para a gente, né? Eles deixam um legado muito interessante e que a gente usufrui desse legado e muitas das vezes a gente não consegue compreender esse valor. Eu falo até das mínimas coisas, né? Igual, antes de ter esse recurso que nós temos aqui agora, de estar conversando através de uma tela, tinha aquelas televisões de tubo, né? Tinha aquelas televisões, muitos de vocês vão lembrar, né? Que a gente mudava de canal na roleta, né? Então, para a gente chegar nessa tela, a gente precisou dessa outra televisão, né? Para a gente chegar em vários aprendizados hoje, a gente precisou do legado passado. Então, a pessoa idosa ela é de extrema importância, falo assim, para a humanidade. Para mim, é um grande valor. Eu venho caminhando para entrar na terceira idade, né? Está faltando 4 anos, né? Eu tenho 56 anos, e eu estou achando lindo, sabe? É uma fase assim, muito bacana da vida da gente. Né? E aí, voltando, eu falo isso até para voltar na questão da violência, né? Eu acho que nós temos que reconhecer esse valor para poder dizer não à violência. A gente tem que avançar, né, no fim do estigma que a pessoa idosa ela é um incômodo, que ela dá trabalho, que ela já trabalhou muito, então que ela está ali, que ela aposentou e vai ficar dentro de casa assistindo a novela da Globo, né? Que agora, se a gente quiser assistir novela, eu adoro novela. Se a gente quiser assistir novela, a gente assiste novela o dia inteiro. Não, não é isso, né? Aí eu copio, né, aquela frase do movimento feminista que fala assim: o lugar da mulher não é no fogão, é onde ela quer, né? Então, o lugar do idoso não é dentro de casa, né? É onde o idoso quer ficar, né? O dinheiro do idoso não é para ajudar filho, é para ele próprio, né? O filho que se ajude, né? Porque essa coisa que a gente tem assim, não, eu vou ajudar, coitadinho, não aconteceu isso, coitadinho. A vida do idoso é muito cara, gente. O idoso gasta muito, ele precisa de muito dinheiro, né? Ele construiu a vida para poder, nesse momento, estar gastando com ele, né? Receber um xingamento, né, de outra pessoa, isso não procede, porque eu acho que ninguém deve xingar ninguém, né? E quando se xinga faz uma violência verbal ou um idoso,
você está ali fazendo uma violência dupla, porque você está violentando uma pessoa que culturalmente vem numa situação frágil, né? Porque a gente tem uma cultura muito ruim com relação à pessoa idosa. Nós estamos ali também fazendo uma violência a uma pessoa que está em outro momento de vida, então acho que tem que ser respeitado, né? Eu aqui em casa, assim, eu tenho uma filha ótima, graças a Deus, minha filha é um presente de Deus. Mas ela tem idadismo, sabe? Ela tem umas coisas que ela fala assim, mãe, isso não é para sua idade não, mãe. Né? Às vezes eu pergunto para ela num trem, ela fala assim, mãe, deixa eu fazer isso, não é para sua idade, só minha filha. Quem sabe que é para minha idade sou eu. Vem aqui e me ensina. Me ensina 500 vezes até eu aprender, mas você tem a obrigação de me ensinar. Aí eu falo assim com ela, quando ela pede a paciência comigo, eu falo assim com ela, quantas vezes eu já mandei você calçar chinelo quando você era pequeno e você não calçava o chinelo? Agora eu tenho o direito de você repetir para mim quantas vezes eu precisar. Eu vou brincando assim com ela, porque não dá para a gente aceitar essa posição, sabe? De falar que o idoso não aprende, né? Outro dia mesmo, vou dar um exemplo para vocês, claro. Outro dia mesmo eu falei assim com ela, acho que eu vou colocar pneu aqui na bicicleta, que eu vou dar umas voltas de bicicleta. Ela, você vai cair, mãe. Eu falei assim, se eu cair, você vai cuidar de mim. Porque eu cuidei de você tantas vezes, então se eu cair, você vai cuidar de mim, eu vou andar de bicicleta. Né? Então, assim, não justifica a violência, qualquer violência. Mas há também algo que é nós que temos que fazer. Eu falo eu enquanto entrando para a terceira idade e falo nós enquanto pessoa idosa. Tem algo que é nós. A gente tem que reconhecer o nosso valor e o nosso espaço. Né? E reconhecer o nosso valor e o nosso espaço é reconhecer que não dá para ocupar o espaço de vítima de violência. Esse lugar não é nosso. Né? Nós temos que denunciar. Nós temos que, quando eu falo denúncia, eu não estou falando assim, justiça, não, denunciar da forma que a gente consegue denunciar. Que seja denunciar em NOCRAS, que seja denunciar no centro de convivência, que seja denunciar ligando para o NAI, que seja denunciar falando com uma amiga, olha, eu estou vivendo isso, o que eu faço? Né? Que seja denunciar como irmã, mas temos que denunciar, a gente tem que falar. Nós não podemos ficar nesse lugar de achar que é natural, porque isso não é natural. Né? Se tiver alguma dúvida, né, Rosane, em relação, né, será que eu estou sofrendo de certa parte, de alguma maneira, você está sentindo aquele desconforto e não sabe identificar se aquilo ali realmente é uma violência ou não, pode procurar, né? Você não precisa ter certeza absoluta que você está sendo vítima de violência, né? Porque às vezes a gente não... Realmente tem pessoas que não conseguem identificar. Os telefones também estão acessíveis para isso, tirar dúvidas, né? Qualquer coisa também pode procurar o CRAS, né? O Centro de Referência da Assistência Social. Lá também tem profissionais também capacitados também para poder ou encaminhar vocês, né, para algum outro órgão de políticas públicas. Os nossos telefones também da rede de empoderamento também estão disponíveis para vocês, para tirar dúvidas também, se for acerca também dessas questões de violência ou de questões também, para qualquer dúvida, vocês podem pegar nossos telefones também, tá bom? É isso mesmo. Pode ligar lá para o NAI, a gente está lá sempre disponível para tirar essas dúvidas de vocês, né? E uma coisa que acontece muito, que quando a Daiane está falando de dúvida, eu estava pensando na situação. A gente sabe que a vida está difícil para todo mundo, né? A vida financeira. Então, às vezes, um parente, um filho, pede para pegar um empréstimo no nome do idoso, porque tem um juros menor, mas desconta, né, na aposentadoria do idoso ou na renda do idoso, a renda que tiver, né? Aí dá que em um determinado momento da vida, aquela pessoa que pegou o empréstimo, ela não consegue pagar. E ela nem fez de uma forma intencional, não. Aconteceu na vida dela. O idoso não é responsável por pagar esse empréstimo. Tá? Ele não pode ser responsável. Na medida em que essa pessoa que pegou o empréstimo responsabiliza o idoso para pagar aquele empréstimo, isso é uma violência financeira. Aí se pergunta assim, o que eu faço com isso? Liga para a gente. Né? A gente vai achar um caminho junto, né? Um caminho assim da mediação,
em um caminho junto e vamos estar sempre trabalhando com a rede, né? Com os CRAS, com o Centro de Saúde, com todos. O importante, gente, é não aceitar esse lugar da violência. Isso não pode aceitar. Né? Ô, Rosane, semana passada, né, com a nossa discussão com a Juliana Janaína, teve pessoas também que perguntaram sobre o benefício do BPC. Ah, tá. Vou falar do benefício então. O NAI, gente, ele está funcionando por telefone. Né? Vou colocar um telefone aqui de novo. Ele está funcionando via plataforma, porque entendemos que essa forma de acesso ela facilita muito para a pessoa idosa. Né? Aí estou colocando o telefone aqui, é o 4003-3126. Tem gente perguntando o local, Rosane, que funciona o NAI. Ele não tem um local fixo. Não tem. Ele é do Instituto Ânima, mas ele não tem assim, um local fixo, não. Não tem, vamos supor assim, um escritório, uma sede, não tem. Tá? Mas, ô, Rosane, quando vocês fazem o atendimento, tipo, de conciliação, é na universidade? Não, a gente está fazendo tudo via plataforma, Cláudia. Tudo da conciliação, tudo é via plataforma. Tá? Ô, Rosane, no meio do nosso bate-papo, você falou do nosso encontro dia 9. Você pode reforçar esse convite? Posso, vou colocar aqui o link. Como que eu faço? Acho que eu vou passar para vocês. Vocês podiam me dar um zap que eu passo para vocês, que aqui eu não vou conseguir colocar no chat. É o link que a gente recebeu por e-mail? Se for, a gente já tem ele aqui. Ou é o link do encontro? Não entendi o que você falou. É o link da inscrição ou é o link do encontro? É o link da inscrição. Tá. Depois a gente quer conversar com você a respeito da inscrição. Se tem um outro jeito mais fácil para nós podermos mandar para os nossos idosos. Por quê? Eles trabalham muito mais com o Meet, né? Mas aí depois a gente conversa no particular, para a gente poder ver como fazer a questão da inscrição, porque cada um fazendo a inscrição fica bem mais complicadinho mesmo. Aí a gente conversa. Ele também vai ser transmitido via YouTube. Aí a pessoa pode entrar direto no YouTube sem inscrição. Pelo YouTube é melhor. A gente tem mais idosos que tem mais facilidade do que no Zoom. Porque eu vi, quando eu fui fazer a inscrição, eu vi que era pelo Zoom. Lá no Simpla está falando que é pelo Zoom. É só mandar o link do YouTube. Então, vou passar o link do YouTube para o pessoal. Aí eu passo o link do YouTube para vocês. Não é o evento do dia 9? Isso, do dia 9. Eu já fiz inscrição. Ah, que ótimo. Aí quem não fez a inscrição pode entrar direto no YouTube, né? O benefício, gente, de prestação continuada, ele é um benefício concedido para as pessoas acima de 65 anos que têm uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. O que significa isso? É aquele idoso que ele mora com 5 pessoas em casa e que vive com um salário mínimo. Essas 5 pessoas, elas vivem com um salário mínimo. Aí, para isso que tem o benefício de prestação continuada. Tá? Chama BPC, né? Benefício de prestação continuada. Se tiver, né? Vamos supor que aqui tem um idoso, ele recebe um salário mínimo. Vamos supor que o José, ele é aposentado, recebe um salário mínimo, casou com a Maria, tem 3 filhos. Então, ele tem direito, a Maria tem direito ao benefício de prestação continuada. Tá? Nesse benefício, não tem 13º e ele também não passa para filhos, não tem descendentes. Então, esse benefício ele é nominal. Então, só aquela pessoa consegue receber. Tá? Vamos supor que mora ali a Maria, né? É uma ação assim, que é bem recorrente. Mora a Maria tem 80 anos, ela recebe um salário mínimo. Ela mora, vamos supor, com 4 pessoas. Ela recebe um salário mínimo, a Maria.
ela tem um filho que é deficiente e não consegue trabalhar, mas tem que ser uma deficiência severa. Ela pode entrar com BPC, mesmo tendo 4. Por quê? Porque como ela tem mais de 80 anos, a renda dela não conta, não contabiliza a renda. Aí ela pode entrar pedindo um BPC para o filho que é deficiente. Esse BPC ele pode ser negado pelo INSS, porque a lei não prevê essa situação. Mas tem uma jurisprudência aqui em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, que vem autorizando vários casos. Quando prova, né, que o idoso é uma pessoa que tem uma saúde muito frágil e tem acima de 80 anos, e o filho também deficiente é muito frágil e depende desse idoso. Tá? Aí, nessas situações de renda, que é concedido o benefício de prestação continuada. Uma vez concedido, esse benefício é permanente. Né? A gente fala vitalício. Ele vai, não tem assim, aquela coisa, o INSS está fazendo revisão do benefício, vai cortar meu benefício? Não. O do idoso não corta. Uma vez concedido, ele é para sempre. Só que tem que ter o cuidado isso, não tem 13º e não tem dependente. O que é isso? Né? É só do idoso. No caso de falecimento, não tem, não passa para filhos e netos, nada disso. Tá? É só para aquela pessoa que recebe. Como que vocês vão requerer o benefício de prestação continuada? Para vocês poderem conseguir o benefício de prestação continuada, vocês têm que estar cadastrado no CAD único. Vocês conhecem o que é o CAD único? Aqui em casa, gente, se eu cair, é porque aqui em casa está chovendo, a energia deu uma piscadona aqui, sabe? Aí eu volto, tá? Para conseguir o benefício de prestação continuada, tem que estar cadastrado no CAD único. Aí, quem é de área CRAS, vai lá no área CRAS, vai lá no CRAS, e as pessoas assessoram lá, né, os assistentes sociais, os técnicos assessoram para conseguir o BPC. Quem não é de área CRAS, vai na regional, né, na regional Barreiro, regional Pampulha, regional Venda Nova, e procura o serviço de proteção social, que aí eles também vão estar orientando e encaminhando o BPC. Ô, Rosane, só lembrando também que você comentou aí sobre o NIS, né, que é o número de identificação social, ele não serve só para fazer o BPC, não, viu, pessoal? Famílias, né, de até 3 salários mínimos, pode se cadastrar nesse CIS para ter desconto na conta de água, de luz, né? Podem ter isenção em concursos públicos, então tem outros benefícios também para as pessoas que não encaixam aí nesse benefício do BPC. O CAD único é importantíssimo, né? Que é o NIS, é importantíssimo todo o público cadastrar, né? Porque ele também é um banco de dados para várias políticas. E quando a pessoa está cadastrada, ela tem o acesso mais facilitado aos seus direitos. Né? Vou dar aqui um exemplo que aconteceu quando as televisões passaram para digital. Quem estava cadastrado no CAD único no NIS teve direito a pegar aquela antena, né? Que eu não sei o nome, mas é uma antena que muda, né, o código, né? Mas conversou digital, conversor digital, Então, todos tiveram direito ao conversor digital. Então, isso é importantíssimo estar cadastrado. E não é uma coisa demorada, não. É uma coisa rápida. Quem pode cadastrar no CAD único? É bom para as pessoas entenderem que não é todo mundo. Não, não é todo mundo. Pois é, você não tem... No CAD único está sendo cadastradas as pessoas. Qual que é a renda, gente? Eu esqueci, foi a renda. São famílias de até 3 salários mínimos. Famílias de até 3 salários mínimos, isso. Tá? Gente, a Silvia Helena quer falar? Levantou a mão. Não, já esclareceu aí, viu? Obrigada. Ok. Tem alguém mais com alguma dúvida, pessoal? A gente já está finalizando aqui já nosso encontro. Vou pedir para a Rosane, se ela quiser colocar
alguma pontuação final. Silvelena, você colocou de novo a mãozinha? Silvelena? Mas se você quiser já, né, finalizar nosso encontro, viu, Rosane? Ô, Daine, eu não ouvi se a Rosane falou que o BPC é para a pessoa idosa e para a pessoa com deficiência. Ela explicou que o deficiente também tem direito ao BPC? Sim, o deficiente ele tem o direito ao BPC, mas é bom a gente dizer que é o deficiente que não consegue trabalhar, né? Então, assim, por exemplo, tem algumas deficiências que não passam na perícia do INSS. Quem vai passar na perícia do INSS é aquela pessoa que mostrar total incapacidade para o trabalho. Tá? Sim, sim. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Aí, só para poder completar, essa total incapacidade para o trabalho não precisa ser adulto, criança também, tá? Aquela criança que possui uma deficiência, que aquela deficiência vai comprometer, a gente fala a vida laborativa, que é a vida do trabalho, né? Ela tem o direito ao BBC, tá? Ok, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Que a gente já vai finalizar agora nosso encontro. Eu queria agradecer demais esse momento, né? Achei muito legal estar com vocês, muito gostoso. Vocês são muito assim, acolhedores, muito participativos. Foi muito interessante. Me coloco aqui inteiramente à disposição. Quantas vezes vocês quiserem, eu venho, falo, né? Estou aqui inteiramente disponível. Rosane, a gente fala que aqui é a gente se sentir em casa, né? Porque cada um abre a sua casa para que a gente possa entrar. Então, se sinta em casa, a casa é sua, volte sempre, tá? Porque todo dia a gente entra na casa de alguém aqui. Então, todo dia a gente entra na casa, né, dos nossos idosos e eles entram na nossa. Então, sinta-se em casa, sinta-se pertencente a esse local, tá bom? É seu. Muito obrigada, muito obrigada. A gente já convida, né? Já faz o convite aqui para outros encontros, né? Igual a gente discutiu aqui, que tem muitas coisas ainda para se falar sobre assistência social, né? Tem muitas pessoas ainda com dúvidas, muitas pessoas ainda que não conhecem nessa área. Então, assim, valiosa, né? Nesses encontros, esses bate-papos que a Rede de Empoderamento, né, está promovendo, né? Para levar para vocês informações, orientações. E a gente também recebe aí, pessoal, se vocês tiverem, né, algumas dicas também de bate-papo, a gente está recebendo também nos grupos de WhatsApp, tá bom? Tá.